no livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12, que daqui a pouquinho nós vamos começar a ler. Mas eu queria dar uma pequena introdução, e a ministração tem como título, hoje, sobre a importância da perseverança. Né? A importância da perseverança nas nossas vidas. Porque a perseverança é a marca de um cristão genuíno. É a marca de uma pessoa que realmente ele está nos caminhos de Deus. Só que nós estamos numa geração que tem dificuldade de perseverar. Nós estamos num momento que facilmente somos abalados. Estamos num momento da vida da igreja que muitas pessoas já têm abandonado as trincheiras do reino celestial e têm desertado espiritualmente. Muitas pessoas, em vez de perseverar no caminho de Deus, estão travadas pelo medo, como nós cantamos aqui. Perderam a sua adoração, perderam às vezes sua motivação. E é uma pessoa que, infelizmente, ela não consegue perseverar na doutrina, não consegue perseverar no caminho de Deus. E isso faz com que a sua espiritualidade, às vezes, tenha um sentimento de frustração. Quem de vocês aqui já não passou por um momento assim delicado, que vocês já sentiram que vocês perderam a esperança? Às vezes tomado por uma tristeza, ou às vezes pela morte de um pai, pela morte de uma mãe, ou de um ente querido, ou de um emprego, quem sabe, ou de uma separação. Situações difíceis que nós passamos na vida, que abalam até as nossas estruturas e a nossa fé. E a perseverança, ela é diferente da paciência. São virtudes muito parecidas, mas elas são diferentes. Porque a paciência eu tenho que ter com pessoas, mas a perseverança é com as circunstâncias. E as circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia, elas não são para nos desmotivar, mas é para fazer a gente crescer. Fazer a gente estar totalmente motivados e ligados nas coisas do Espírito Santo. Então a perseverança é algo de Deus. Então a pessoa que persevera, se nós percebermos, ela tem como atributos espirituais o ser constante. Ela consegue manter uma constância. Ela não é de altos e baixos, mas ela mantém uma frequência. E com o tempo ela vai crescendo, e com o entendimento que Deus vai dando na sua vida, ela vai se enchendo do Espírito Santo e da revelação daquilo que Deus quer. Eu fico às vezes com temor de pessoas que elas são como plantas que crescem muito rápido. Porque da mesma maneira que elas podem crescer rapidamente, e a gente fica assim, meu Deus, como ela cresceu bem, ao mesmo tempo, ela não tem raiz o suficiente. E amanhã ou depois, da primeira dificuldade, ela pode murchar. Porque a perseverança, ela demanda muito tempo. Na verdade, o tempo te faz ser um ser perseverante. Então, quanto mais você passar por dificuldades, por mais que você passar e ser aprovado por elas, maior vai ser a revelação da perseverança em Deus na sua vida. Então, uma pessoa que persevera tem como atributos ser constante, é uma pessoa que consegue ministrar e demonstrar a sua fé. Uma pessoa que é perseverante, ela tem como atributos a longanimidade. E é uma coisa assim que eu quero para mim, que eu falo, porque essa ministração vai em contra a minha vida, porque, amados, eu não estou aqui arrotando santidade para vocês. Eu estou falando aquilo que eu quero viver. Por isso que estou falando de perseverança. Porque uma das coisas que eu gostaria é ter estabilidade emocional e espiritual na minha vida. E eu creio que isso também é uma coisa que vocês devem desejar. De ter um devocional bem feito, uma meditação bem feita, tempo de orações de qualidade, tempo de busca da palavra com qualidade, de você sentir realmente que Cristo fala contigo todos os dias na sua vida, porque deve ser muito frustrante a gente ser apenas frequentadores de igreja, mas não sentir mais a unção do Espírito Santo, estar aqui empurrado pela barriga,
às vezes com medo, apenas pelo medo, mas não por causa do relacionamento. Então, ter estabilidade emocional e espiritual, força, foco e ânimo, são marcas de um homem perseverante. Então, quem persevera, queridos, ele tem o quê? Convicções. Uma pessoa que é perseverante, ela tem convicções e alicerces estabelecidos na vontade do Pai. Amém? Repetindo, uma pessoa, né, um homem, né, um homem que persevera tem convicções e alicerces estabelecidos na vontade do Pai. Mas uma pessoa que não é perseverante na fé e não está de acordo com a vontade de Deus, ele vive na obstinação. Convicção e obstinação nós podemos confundir. Porque a pessoa pode ter convicção naquilo que Deus é, mas uma pessoa que não está alicerçada em Deus, ele não tem convicção, ele tem uma obstinação. Ele é obstinado no erro, no engano, na mentira, na força da carne, nos desejos, no pecado, na razão humana, na natureza humana. Então, na verdade, ele está obstinado. E às vezes ele confunde a obstinação como verdade, mas na verdade ele está na mentira. Porque a obstinação não é convicção gerada pelo Espírito Santo e nem pelo Pai. Então, na obstinação, são expectativas. São geradas em expectativas e idealizações na carne de como Deus é, segundo a própria vontade humana. Entenderam? Então, uma pessoa que está obstinada, ela idealizou um Deus para si mesmo, para que ele venha fazer a sua própria vontade, dizendo que é Deus, mas na verdade é o desejo da sua carne. Então, ele está na obstinação. E essas mentiras que Satanás veio tirar do nosso coração. Porque Caim, quando ele foi fazer uma oferta, ele fez uma oferta na obstinação, para o desejo da sua carne. Enquanto Abel fez a sua oferta na convicção de adoração de quem Deus é. E aí nós podemos começar a ver quem está no Espírito e quem está na carne. Quem agrada a Deus e quem desagrada a Deus. Então, saber a vontade de Deus é muito importante. Na verdade, nós vamos ver o início da perseverança. Mas eu quero fazer perguntas. Qual é o meu nível de perseverança? Qual é o meu nível de perseverança diante das circunstâncias difíceis, das situações desesperadoras da nossa vida, da nossa alma, que muitas vezes Deus nos coloca para que a gente aprenda a depender dEle, para que a gente aprenda a clamar por Ele, chorar por Ele, nos lançar na mão dEle. É naquele momento que você tem que perseverar e depender de Deus, exercer a sua fé. Qual é o meu nível de perseverança no momento da dificuldade? E uma pergunta que eu fiz, que eu fiquei pensando assim, por que eu desanimo tanto? Por quê? Qual é o motivo do desânimo? Por que sou tão afetado com as minhas dificuldades da vida, ao ponto de duvidar até da minha fé? Por que eu sou tão afetado com as dificuldades da minha vida, ao ponto de duvidar da minha fé? E às vezes de xingar Deus, brigar com Deus, dizendo que Deus não existe, que não adianta ir para a igreja, que é em vão, de querer abandonar, se lançar novamente no mundo, porque andar na fé é um desafio. Para cristãos que estão começando e para cristãos que são velhos, antigos, novos, é um desafio andar por fé. Porque nós somos tentados. A tentação que Jesus passou em Mateus capítulo 4 é a tentação de uma vida inteira que nós passamos. Porque viver por fé é uma dependência total e às vezes que vai contra o quê? Ofende a nossa carne, a carne dói, ela chora, ela geme, é desesperadora. Porque a carne, ela quer satisfação, ela quer desejo, ela quer viver, ela quer se expressar. Só que quando eu estou na minha carne, eu não estou agradando a Deus. Eu estou vivendo de acordo com um Deus que sou eu mesmo, para mim mesmo.
Porque quando o homem decidiu viver por si, independente de Deus, ele gerou um Deus. Ele mesmo se tornou Deus de si. E o que o homem quer então? Reconhecimento. Ele quer o quê? Aplausos. O que o homem mais quer? Ele quer glória. Então, quando a pessoa começa a envaidecer, se orgulhar, por isso que o orgulho é o nosso inimigo, por isso que a soberba é o nosso inimigo, por isso que Deus olha para esse mal, esse falso Deus, esse Deus mentiroso que nós mesmos geramos, porque todo ídolo que foi levantado da humanidade, desde que ela foi criada até aqui, o ídolo, na verdade, é nada, mas ele só serve para satisfazer o seu desejo e a sua vontade. Vê se não. Todo ídolo é porque a gente faz petições para nós, mas não em direção a Deus, para que Deus venha resolver o meu problema, venha fazer o que eu quero, como eu desejo, um Deus escravo. Então eu fiz um ídolo, de acordo com figura humana, bicho, sei lá como eles faziam lá, Deus Apolo, Deus isso, Deus Diana, para satisfazer o seu desejo da carne. E cada desejo da carne tinha um Deus, para ser pedido, para servindo a si mesmo, ele se tornou o Deus de si. E isso é muito perigoso. E nós precisamos, então, essas coisas são inimigos da nossa espiritualidade e da perseverança. Por isso que eu começo a duvidar da minha fé. Porque há um espírito combatendo contra a vontade de Deus, e elas estão guerreando ali. A carne milita contra o espírito. Há dois Deus, você contra a vontade de Deus, a sua vontade contra a vontade de Deus. E Deus quer mostrar que a vontade deles é boa, perfeita e agradável, é muito melhor do que a sua. Ao ponto que você chega assim, para, eu não quero mais fazer o que eu quero, porque fazer o que eu quero é me tornar inimigo de Deus. E o que eu mais quero é ser amigo dele. Uma outra pergunta. Vivo frustrado com a minha vida espiritual? Como mudar o quadro de desânimo? Como? Como o Senhor, à luz da palavra, resolve esse problema de ordem espiritual? Como é que eu vou se tornar, então, uma pessoa perseverante? Como é que eu vou me entregar por inteiro? Como é que eu vou viver uma vida exitosa? Quando eu vou ser cheio do Espírito Santo? Quando a igreja vai explodir da unção de Deus? Quando as pessoas vão começar a vencer o pecado e transbordar da unção e do poder e mostrar perseverança ao ponto de se tornar referência na cidade de Blumenau. Esse é o desejo de Deus, esta é a vontade do Senhor. E a resposta, então, nós podemos ver em Colossenses 1, do 9 ao 12, de uma oração poderosa que o apóstolo Paulo fez à igreja de Colossenses. Porque a igreja de Colossenses é uma igreja que veio, que nasceu, e ela tinha virtudes espirituais grandiosas e maravilhosas, queridos. Ela tinha uma manifestação do amor de Deus, uma preocupação um com o outro, que era justamente aquilo que o Espírito Santo quer realizar hoje aqui em Blumenau e nas nossas vidas. Só que entrou um problema chamado gnosticismo, um tipo de conhecimento, que não levava a lugar nenhum. Um conhecimento sem ser orientado pelo Espírito de Deus, é apenas exaltação do homem, do orgulho, da altivez humana. E esse gnosticismo que chegou lá, veio trazendo, dizendo que aquilo que o Espírito Santo estava fazendo em Colossos, era inferior. Que a gnose, que eles tinham, o gnóstico, a gnosis que eles possuíam, era boa. Mas Paulo fala que a epignosis, aquilo que é pleno, a plenitude que Deus é, era muito superior, porque ela muda pessoas, ela transforma corações, ela renova a alma. E Paulo está vendo aquilo lá como inimigo. Então tome cuidado, queridos, porque aquilo que nós temos aqui, a palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos sobre a nossa vida. É ela que vai se transformar, é a palavra de Deus que transforma. Quando a palavra de Deus é anunciada, ela tem o poder e a autoridade para mudar toda a situação. E é nela que nós temos que confiar. Não as nossas axiologias, nem as nossas vãs filosofias, mas aquilo que Deus diz a nosso respeito, esta é a verdade. Esta é a realidade. Então ele vem falando, por esta razão também nós,
desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Nessa segunda-feira eu estava em Itajaí, fui lá na Segunda Mais, e o bispo Fernando, ele falou sobre a nossa entrega ser por inteiro. A necessidade de nós realmente nos entregarmos como um todo, não de forma parcial. E ele contava então no seu testemunho que Deus tinha chamado já fazia muito tempo, mas ele foi protelando o chamado dele. E ao ponto que Deus quis realizar grandes coisas por meio da sua vida, por causa de uma herança espiritual que o pai dele tinha como promessa de Deus. E por causa de ele protelar esta herança, ele teve que agora, digamos assim, passar por um período de upgrade, um intensivão, né? Curso intensivo do Espírito Santo. Faça a tua faculdade em 1 mês. E aí ele começou a ser trabalhado por Deus de uma forma tremenda, para que Deus pudesse realizar aquilo que Ele quer na nossa vida. Então ele falou que ele tinha que se entregar por inteiro, Deus queria ele por inteiro. E essa entrega, então, não devia ser parcial, né? Mas devia ser, a vontade de Deus devia fazer toda a diferença como um todo. E esta palavra aqui que nós lemos, ela fala de coisas tremendas, que se fosse perceber aqui, ó, repete comigo. Isso que vocês vão repetir, nós lemos. Ali, ó. Plenos no conhecimento de sua vontade. Toda a sabedoria. Todo entendimento. Inteiro agrado. Toda boa obra. Pleno conhecimento de Deus. Está vendo que é uma coisa que é um todo? É pleno, é tudo, é toda, é inteiro, toda, pleno. São palavras que ele vem trazendo, nos revelando que nós devemos então nos entregar 100%. Não 50%, nem 30%. Mas Deus, Ele quer, dai-me o teu coração 100%. Então isso mostra uma intensidade espiritual que nós devemos ter. Uma grande intensidade. E ele vem, então eu quero fazer uma pergunta para você. Por que devemos ter perseverança então? Tá? No versículo 4 e 5, ele mostra o propósito de Deus daquilo que Ele quer manifestar aqui na terra. Daquilo que Deus quer realizar por meio da sua igreja. E Paulo, ele falou que a igreja de Colossenses expressava a vida de Deus e manifestava a vida de Deus. E isso, em nome de Jesus, a igreja CI em Blumenau vai manifestar. Porque o versículo 4 fala assim, ó: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então aqui nós temos três aspectos. Repete comigo: a vossa fé, amor, que é pelo próximo, esperança na herança celestial. Nós vemos aqui a fé, o amor e a esperança. Agora, como todo mundo aqui é crente e conhece, acho que uma das palavras mais conhecidas da Bíblia, 1 Coríntios 13:13, ela fala o quê? Assim permanecem, agora essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor.
Então a igreja de Colossenses, eles tinham que a fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Deus começou a gestar a sua palavra e o caráter, ele começou a mover eles espiritualmente por meio da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então aquilo que está nos céus, a fé manifesta aqui na terra em verdade. Então, você ouvindo a palavra de Deus, vai ser gerado fé no seu coração. Mas agora, se você tem fé sem ouvir a palavra de Deus, eu começo a duvidar dessa fé. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, de acordo com as promessas da palavra de Deus. Esta é a fé verdadeira e genuína. E ele veio falando aqui, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. A fé que vem de Cristo, da palavra, e do amor que vocês têm com os santos. Gente, Deus só vai colocar amor dentro do nosso coração quando eu me dispor a amar alguém. Deus só vai colocar, nós vamos somente reconhecer e conhecer o amor de Deus quando eu me dispor a viver esse amor em favor do meu irmão. E em favor de todos. Não é aquele que eu escolho, não é aquele que eu quero, nem aquele que eu tenho mais simpatia, nem tenho mais empatia. A todos os santos. E a palavra santos é aquilo que Deus consagrou, é aquilo que é sagrado para Deus. Então, meu irmão é sagrado para Deus. Mesmo eu não gostando dele, mas Deus ama ele. E se eu não estou gostando dele, tem uma coisa errada. Porque eu então estou indo contra aquilo que Deus tornou santo, que é o meu irmão. E ele é alvo do amor de Deus que Deus colocou na minha vida para que eu possa transbordar na vida dele. Então a igreja de Colossenses é uma igreja que se dispunha a amar todas as pessoas que estavam naquele lugar. Bem diferente da religiosidade. Que às vezes a religiosidade é quando está todo mundo aqui esperando alguma coisa para receber. E Provérbios mexe muito no meu coração, que fala da sanguessuga, que é dá. Esse é o espírito da religião, que só quer sugar do corpo de Cristo, quer tornar o corpo de Cristo anêmico, de tanto que ela quer sugar daquilo, extorquir de Deus, todas as bênçãos que Deus pode dar para ela mesma. Mas não, Deus chamou o seguinte: da mesma maneira que eu morri por vocês, agora eu estou escolhendo vocês, para que eu possa, pelo meio da fé, vocês venham adquirir o meu amor, manifestar o meu amor, não para vocês, mas para o seu próximo, para o seu irmão. Por isso que hoje nós estamos na era do Espírito. Deus estava aqui na terra, Deus Pai se manifestou. Olha lá em Moisés, Deus não se manifestou? Veio, fez um monte de milagre, ele estava junto com Deus, Moisés e Deus ali, face a face. Aí depois nós vemos Deus em forma de filho, o Cristo. Não vimos? O Cristo veio, morreu e padeceu, sofreu. Agora nós estamos na era do Espírito. Por isso que nós falamos, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, que nos fez agora por meio da sua graça, como Ele, em virtude espiritual, para manifestar agora o quê? A comunhão do Espírito, ministrar esse amor um com o outro. Então, amados, em nome de Jesus, se você quer saber da vontade de Deus, é amar o seu irmão. Então, você está aqui, eu não quero amar ninguém, eu só quis para resolver meu problema, eu tenho dificuldade de amar. Tudo bem, eu também tenho. Eu também tenho dificuldade de ter comunhão com algumas pessoas, às vezes eu tenho bloqueio com elas, eu não consigo falar, parece ter uma barreira espiritual, e é mesmo. Mas Deus veio para desfazer todas essas obras do diabo aqui. Veio para desfazer toda a obra de divisão, veio curar as nossas rejeições, os nossos traumas, os nossos medos, para a gente possa perseverar de verdade, porque senão nós não vamos viver frustrados, tá? Então, essas são as virtudes do propósito de Deus, que Deus nos abençoou para uma vida perseverante, e elas são vitais para uma vida espiritual saudável. Nós precisamos então da fé, do amor e da esperança. Todas elas, a esperança no quê? No reino celestial. Porque Deus ele nos prometeu, Ele nos deu um galardão, a herança com os santos da luz. E essa herança é o quê? As virtudes de Deus se manifestando através de nós e de uma forma plena nos céus, quando Cristo vinha arrebatar a sua igreja e nós estivermos junto com Ele.
Ali sim, a plenitude de todas as coisas, e nós devemos ter essa esperança. Faz tempo, gente, que eu não escuto, né? De os céus, de nós estarmos juntos com o Senhor, um louvor que cante de nós estarmos juntos com Deus, com saudade da nossa habitação celestial. Da linda pátria estou tão longe, né? Com saudade estou, vivo com Jesus saudade. Quando é que eu vou para lá? Nós devíamos estar todos desejosos de se encontrar com Jesus, querer ver Jesus. E nós podemos ajudar Jesus nesse processo, edificando a sua igreja. Nós edificando a sua igreja, nós podemos nos encontrar com Jesus mais cedo. Porque quando a palavra de Deus se cumprir aqui na terra, Cristo vem. E nós fomos chamados para preparar a chegada do noivo. Você é amigo do noivo, nós somos a noiva. Tanto o amigo do noivo como a noiva, e nós estamos nos preparando ao encontro dele. E Deus está preparando essa noiva, nos limpando, nos transformando. Você é noiva do Cordeiro de Deus. Nós estamos nos preparando para que quando o noivo vir, é que nós temos o costume, né, que o noivo fica esperando e a noiva, né? Mas na verdade a noiva fica aqui esperando o noivo chegar. Na cultura judaica é assim. E nós estamos esperando o Senhor, o nosso noivo, chegar e vir para com sua glória. Porque, gente, no casamento que nós temos, como que eu posso dizer? A estrela do casamento é a noiva, né? Mas lá nas bodas do Cordeiro, a estrela é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Não vejo a hora de ver meu noivo lindo, todo ataviado, pronto, receber Ele, estar junto com Ele. Quero dar um cheiro no meu Jesus, lá um abração nele, que, meu Deus, muito obrigado por me livrar do pecado. Olhar para a vida do Adão, assim, às vezes dá um cascudo na vida do Adão, assim, Adão, por que tu fez isso? Mas, se não fosse isso, eu não conheceria a plenitude de Cristo Jesus. Não saberia quem o Senhor era. Deus é muito bom. Então, por isso, amados, a perseverança é um processo. Nós andarmos em perseverança, ela é um processo. Romanos 5, do 3 ao 5, fala assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, queridos, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, aquilo que nós devemos ter perseverança para suportar as tribulações nos ajudam a ter perseverança. Porque através dela, Deus vai nos amadurecer e vai modelar o nosso caráter. A tribulação, ela só fere o nosso orgulho, o nosso ego, mais nada. É onde Deus ele quebra o homem exterior, para que o Espírito Santo possa fluir dentro de você. Então, por isso que nós devemos nos gloriar nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. No versículo 4, fala que a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, a tribulação é que nos impulsiona a ter perseverança, ter esperança e manifestar o amor de Deus por meio do Espírito Santo, e assim nós podemos ser trabalhados pelo Espírito Santo e realizar a sua obra de uma forma que seja no Espírito. Amém? Vocês estão animados para isso? Todo mundo perseverando para que isso aconteça? Hein? Glória a Deus. Isso sim é um culto de verdade. Cultuar a Deus é ser aberto ao trabalhar de Deus, e assim ser transformados e crescer abundantemente, ser perseverante, né? A pessoa que vive tropeçando é perigoso demais, queridos, é muito perigoso, porque se nós não perseverarmos, né? Se nós perder muito tempo nessas coisas e não formos perseverantes, nós temos perdas gigantescas. Então, temos muito a perder se não formos perseverantes. A primeira coisa é perder de desfrutar a colheita. Uma pessoa que não persevera, ela perde a colheita e não desfruta dos frutos de Deus. Em Gálatas 6,9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Então, se nós não desistirmos, nós vamos colher. E muitas pessoas não conseguem colher porque não conseguem perseverar
não consegue passar pelo processo do início ao fim, morre no meio. Então, a primeira coisa que nós podemos perder é perder de desfrutar da colheita. Uma outra coisa que, se nós não nos tornarmos perseverantes, continuamos na fragilidade e vivendo em dificuldade. Uma pessoa que não consegue ser perseverante, ela é frágil nas dificuldades. Lucas 8,13 fala assim: e os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviaram. Elas morrem. São aquelas plantas que foram lançadas, crescem rapidamente, são felizes, mas a primeira dificuldade, em vez de mostrar perseverança, o sol bate, ela murcha e morre e seca, porque ela desiste. Então, são pessoas que não conseguem ser perseverantes, pois elas são frágeis na dificuldade. Outra, uma pessoa não perseverante, também, ela despreza o reino de Deus. Uma pessoa que não consegue ser perseverante, ela despreza o reino de Deus. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Não dá temor, gente? O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, se ele abandonar, ai daquele que põe a mão no arado e abandona o arado e olha para trás. Minha alma não se alegra nele. Não me alegrarei dele, porque você está desprezando aquilo que Deus está fazendo, realizando a sua obra na sua vida. Entenda que isso faz parte da vontade de Deus para você. Isso faz parte do desejo de Deus, te trabalhar, te transformar. Eu estou aqui trazendo um upgrade para você ser feliz na tribulação, ser alegre na dificuldade, ser feliz. Aí você vai me perguntar: pastor, isso é coisa de maluco? Bem-vindo ao reino de Deus, é coisa de doido mesmo. Só os crentes que conseguem ser felizes quando estão apanhando. Pergunta lá para Paulo e Silas na prisão, lá, se eles estavam tristes lá, chorando, porque estavam com os vergões na costa. Estavam louvando, porque se acharam dignos de estar sofrendo por causa do Evangelho. Então é isso que Deus gera em nós, e nós ficamos tristes. Não, vamos ficar felizes. Outro ponto de quem não persevera é falta de maturidade. Uma pessoa que não persevera, ela não consegue amadurecer. Olha só, Tiago 1,4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa. Tiago capítulo 1, versículo 4. A fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falta coisa alguma. Que lhe não falte coisa alguma. Esta é a verdadeira perseverança. Então, a perseverança, para ter ação completa, eu preciso ser trabalhado por ele, para que haja o quê? Um trabalhar de perfeição e integridade do Espírito Santo sobre mim e sobre vós, e assim a gente amadureça e cresça. Não existe crente maduro sem ser trabalhado pelo Espírito Santo. Não existe maturidade, não existe homem que é ressurreto sem passar pela cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você ser perseverante é negar a sua carne, é negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ser perseverante, seguir é ser perseverante. E aí você vai ter vida de ressurreição. É Deus esmagando a vontade humana para imprimir as digitais da vontade do Espírito Santo sobre você. Amém, irmão? É a vontade do Espírito Santo sendo imprimido por meio do fogo, do cadinho, né, que purifica o ouro. Quando o ouro se derrete, é purificado, ele transmite o quê? Resplandece a imagem do Criador, do ourives, que é o nosso Deus. Até nós tornarmos ouro líquido que resplandece a imagem de Deus, Deus não vai parar de colocar fogo sobre a nossa vida. Até que Ele nos purifique e nos lave. Então persevere nessas coisas. E o perigo, o próximo item é o perigo então de se perder no processo de salvação. O perigo de se perder no processo de salvação. Olha lá em Mateus 24, 13.
Gente, isso aqui não é para tremer os nossos ossos, dar calafrios, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quem não perseverar até o fim, vai acontecer o quê? Ei, irmão? Quem não for perseverante, o que vai acontecer? Vai dar ruim. E muito ruim. Jesus, Deus tenha misericórdia. Então, a pergunta, como você é perseverante? Como ser perseverante, querido? Primeiro, olha no versículo 9. Por essa razão, também desde no dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis primeiro do pleno conhecimento da sua vontade. Então, a primeira coisa é conhecer a plenitude da vontade de Deus. Esse é o primeiro grande passo para você se tornar perseverante. Se nós, como cristãos, não entender a vontade de Deus para esta era, para a igreja, para a sua vida, você vai estar apanhando sem entender por quê. Se você não conhecer a vontade de Deus, você não vai conseguir ser perseverante. A primeira coisa, a primeiríssima, é conhecer plenamente esta vontade. O desejo, a vontade de Deus, não é apenas estar cheio da vontade de Deus, é transbordar da vontade de Deus. E isso nós temos que ser hábeis, de entendermos que aquilo que Deus está produzindo em nós é maravilhoso, que a vontade de Deus que Ele está, é imprimir o que Ele deseja em nós, e que a nossa vontade é maligna, e nós transbordar da vontade de Deus, não é mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é porque essa é a vontade de Deus. Saber da vontade de Deus, que Deus quer fazer uma grande obra, e Ele quer contar com você, e quer o seu sim, para que você realize o que é a vontade de Deus, e não viver para as minhas ambições egoístas e soberbas do engano e da mentira, e Satanás vem competir conosco ainda, eu acho legal quando o pastor Carioca fala às vezes assim, é o desespero da nossa alma, gente, eu podia estar lá fora, trabalhando, ganhando bem mais, mas ele sabe que a vontade de Deus para ele é aqui. E agora, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aí você pergunta, eu não sei. Ai. Não há um transbordar da vontade de Deus. Isso não pode estar em dúvida no nosso coração. O transbordar da vontade de Deus tem que estar pronto. E sabendo da vontade de Deus, entendendo dessa vontade, para que transbordei do pleno conhecimento da sua vontade, o próximo ponto, então, em toda a sabedoria. A sabedoria é agir como Deus quer. Só vou agir como Deus quer. Aquilo que Deus realmente quer nos orientar, só se eu estiver no centro da sua vontade. Se você conhecer a vontade de Deus, você vai ter sabedoria. Em toda a sabedoria, você vai escolher a coisa certa, falar a coisa certa, agir da forma correta, agir em sabedoria. Porque se nós não agirmos em sabedoria, porque eu não estou fora, além daquilo que Deus quer para você. Mas eu sabendo da vontade de Deus, eu vou conseguir ter sabedoria para responder da forma correta, para ter discernimento da forma correta. Hoje, lá no meu trabalho, eu fui exortado por um meu amigo, um subtenente, porque eu errei. E ele veio falar comigo, Schneider, não fala mais isso no meio dos ímpios, porque eles não entendem. Compartilha comigo, porque eu sou cristão junto contigo. Eu olhei assim, amém. Mas o meu coração estava cheio meu Deus, de orgulho, de soberba, e aquilo lá estava me quebrando, eu não queria ser exortado. Não, Deus, isso não é a tua vontade. A tua vontade é que eu seja um manso e humilde de coração, e aprenda a receber a exortação. Eu preciso aprender a andar em sabedoria. O orgulho me tira a sabedoria. O orgulho me tira de ter um coração que aprende, que é ensinável. O pastor João fala de um coração ensinável. Se você está aqui e não consegue aprender mais nada, você está endurecido pelo teu orgulho, pela autossuficiência. Mas andar dependendo de Deus é a vontade dEle.
Quanto mais dependente de Deus eu for e viver para essa dependência do Espírito Santo, mais humilde, mais manso, mais quebrantado, mais para baixo, mais Deus quer, mais Deus ama, mais você vai estar na vontade, vai andar em sabedoria, e mais você vai viver, e de todo, então, aí você vai, qual é o próximo passo? De todo entendimento espiritual. Continua lendo, ó. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aí você vai discernir, você vai entender como é que funcionam as coisas, você vai começar a compreender. Uma pessoa que não é perseverante, ela não conseguiu entender que tudo que acontece na vida dela é para que a vontade de Deus se revele, para que ele venha adquirir a sabedoria para agir na vontade do Espírito Santo, para que ele tenha entendimento espiritual, alcance, visão longínqua. Abra-te os teus olhos e veja claramente, é Deus falando contigo, é Deus ministrando a sua vida. É para você transbordar de vida, não é para te matar, não é você que está morrendo, é a tua carne que morre. Para que o homem interior se revele por meio de você. O homem interior flua, e você viva essa novidade do Espírito Santo. Persevera, tenha perseverança nisso. Nessa criação, nessa edificação do homem espiritual, até que Cristo resplandeça em vós, nós não podemos descansar. Nós não podemos descansar dessas coisas. E como resultado disso, olha o versículo 10. A fim de, então o resultado é você viver o quê? De modo digno do Senhor, repete comigo, do modo digno, para o seu inteiro agrado, para toda boa obra e do pleno conhecimento de Deus. Está vendo que o pleno conhecimento de Deus, aqui é o último, e o primeiro é o quê? A sua vontade. O pleno conhecimento da sua vontade, passou por um processo espiritual, até chegar ao pleno conhecimento de Deus. Eu quero conhecer Deus. Quer conhecer Deus? Então conheça a sua vontade. Passe pelo processo espiritual, passe pelo processo ali de pleno conhecimento da sua vontade, aprenda a ter sabedoria, tenha entendimento espiritual, a fim de que você viva então de modo digno, para o seu inteiro agrado, para toda boa obra e do pleno conhecimento de Deus. Vamos ler aqui, a fim de viver segundo do modo digno do nosso Senhor, para que a gente não venha envergonhá-lo. Viver do modo digno, que honre. Aí você vai começar o quê? Experimentar o quê? Uma transformação. Opa, comecei a ver resultado agora. Comecei a ver que eu estou vivendo de uma maneira digna, para o seu inteiro agrado. Aí eu desisti de mim, não é mais para a minha carne, eu não vou querer satisfazer os meus desejos carnais, eu vou viver o tempo que me resta, aquilo que eu tenho mais precioso, que é o meu tempo que eu tenho aqui, para Ele, inteiro agrado. Não é quando o tempo sobra, não o resto. Caim, no fim dos dias, ofereceu a sua oferta. Abel, porém, das primícias desses deu. Deus quer que você, a sua vida, que Cristo seja primícia. Não dos fins dos dias, se sobrar. Agora, qual é a colocação? Onde Deus está? Ele está em primeiro lugar? Segundo, terceiro, quarto, quinto? Deus ele vai derrubar, então. Se Deus está em quinto, espera. Deus vai derrubar o quarto, o terceiro, o segundo e o primeiro, até que ele seja primeiro na sua vida. É isso que Deus faz. Isso que é destruir ídolos. Ídolo é tudo aquilo que está acima do amor de Deus. E Deus vai quebrar, amados. Quando Deus vem, Ele quebra. Vem com o vento, derruba tudo e você vai ver. Até que Jesus seja o primeiro no seu coração. Tá bom assim para você? Tá ou não tá? Porque às vezes pode ser assim, pá, Deus, eu não te amo em primeiro lugar. Aí Deus, eu sei, espera, aguarda. Aquilo que te ama, Deus vai fazer você passar vergonha. Deus vai esmiuçar, gente. Aquilo que está em primeiro lugar no seu coração, que não é Deus, pode ter certeza que Deus vai mostrar que é Satanás por trás daquilo. E Ele vai arrancar aquela coisa ali, porque aquele trono é dele. Aquele ídolo que está ali naquele lugar, no teu coração, pode arrancar. Aquele trono pertence a Jesus. Pertence a Ele. E o resultado, amados, mais uma vez o resultado,
depois do pleno conhecimento de Deus, conhecendo Deus quem é, porque eu comecei a viver a sua palavra, aí agora o versículo 11 vai nos tornar constantes na perseverança. O Alan pode subir. Olha só, olha, não é isso que você precisa para ser perseverante? Olha só o versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder. Sendo fortalecidos com todo o poder. Sabe o que é poder? Sabe o que é poder? É aquilo que você conhece de Jesus, você vive. Não é apenas em palavras, mas em demonstração de espírito e de poder. Aquilo que você fala é real, é vivo. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus é quando Ele vence o pecado e você começa a expressar quem Ele é. Essa é a maior expressão do poder de Deus sobre nós. É quando você mentia, deixa de mentir. É quando você fornicava, para de fornicar. É quando você adulterava, você parava de adulterar. Esse é o poder de Deus, segundo a força da sua glória. Em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo. Sabe o que é idôneo? A palavra idôneo significa aquela pessoa que é aprovada a realizar toda a boa obra com perfeição. A idoneidade é quando Deus te capacita a realizar a obra com maestria, com grandeza, ministrando quem Cristo é com excelência. Uma pessoa idônea, ela transmite Cristo com excelência. Fez idôneos a parte que vos cabe da herança, ó a herança dos santos na luz, na revelação de quem Deus é sobre a nossa vida. Então ele fala de fortalecimento do seu poder, fala de força da sua glória, fala da perseverança e longanimidade, fala de gratidão, da alegria, da idoneidade, né? E fala da herança dos santos na luz. Gente, isso é uma vida próspera. É isso que Deus deseja para nós. Se nós matarmos a perseverança, nós não perseverarmos, nós não vamos desfrutar disso. E eu tenho certeza que vocês querem isso para vocês. Vocês desejam esse poder, essa força, de não ser mais abalado por qualquer coisinha, não. De não andar esmorecidos, nem moribundo espiritual, não querendo desistir, nem desmotivados, mas cheio da força, da unção do Espírito Santo. Você foi chamado para isso. Mas para isso, primeiramente, nós devemos fazer o quê? Reconhecer plenamente a sua vontade. Dê esse primeiro passo. Se tem uma coisa que você vai guardar hoje, é isto. Conheça a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, eu tenho certeza que o segundo passo será mais fácil. Por nós não conhecermos a vontade de Deus, é que nós não conseguimos perseverar. Mas eu consinto a vocês, exorto vocês, eu estou aqui dando uma palavra de ânimo para vocês, para que vocês conheçam a vontade de Deus para Blumenau e para a sua vida. Amém, queridos?